Glória a Deus. Hoje Deus falou comigo pra gente fazer esse vídeo aqui nessa viração do dia. A viração do dia é um momento muito importante, porque a Bíblia diz que no Jardim do Éden, Jesus ele passeava sobre o deserto, sobre o jardim na viração do dia. E aí, graças a Deus, hoje eu estou aqui em casa e resolvi abrir essa live na viração do dia, porque é muito maravilhoso tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo aquilo que Deus ainda continuará fazendo. E é muito precioso a gente perceber que Jesus, ele passeia na nossa vida. Ele, de fato, é um Deus que se preocupa. Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. É tão interessante e tão forte na nossa vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que o Senhor soprou o fôlego da vida. E muitas das vezes, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós cremos que o Senhor nos fez do pó da terra, e muitos de nós vivemos isso, que nós somos feitos do pó da terra. Só que nós esquecemos que nós somos muito importantes, que nós somos a primícia da criação, que nós somos feitos do pó da terra, mas que também nós somos feitos, sim, do pó da terra, mas também o Senhor, Ele nos fez soprando em nossas narinas, né? Ele nos deu fôlego de vida. Além de Deus, Ele ter nos feito a sua imagem e a sua semelhança, que é algo muito importante, que nós temos que crer que o mesmo Deus que nos visita, que a Bíblia diz que Deus passeava no jardim quando Adão e Eva habitavam no jardim, na viração do dia, como nós estamos agora nesse momento aqui no Piauí. Eu estava lá em Goiânia e a viração lá é só lá para 6h40 que fica a noite. Uma hora dessa lá o sol ainda está bem forte. Mas aqui no Piauí é nesse horário mesmo, às 6 horas da tarde. Eu creio que era esse horário, né? E esse mistério é muito forte, que a viração dos dias aqui em Barras é um horário, lá no Japão é outra, e lá na Rússia deve ser outra, e nos Estados Unidos a viração já é outro horário. E Deus, ele sempre se faz presente, né? Porque Deus, ele é um Deus onipresente, onisciente, ele conhece tudo. Deus, ele é um Deus que age de todas as formas, e que Deus, ele é todo poderoso. E assim, eu abri essa live aqui para dizer que Deus, ele vai visitar você. A Bíblia diz que Deus, ele passeava para visitar Adão e Eva no jardim.
Na findação do dia, Jesus ele saía para passear e ele ia visitar Adão e Eva. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos crer que de fato Ele visita, né? Alguns de nós, eu tenho certeza disso, algumas pessoas acham que Deus ele não visita mais, que Deus ele não passeia mais, que Deus ele não age mais. Mas hoje eu estou aqui para dizer, o Senhor ele te visita. O Senhor ele te visita porque Ele te ama, porque dentro de nós, dentro do nosso coração, Ele soprou o fôlego da vida. Os animais Ele fez só do pó da terra. As outras coisas foram feitas só do pó da terra. Quando os animais morrerem, todos vão ficar na terra mesmo. Eles não têm alma vivente. Mas nós fomos feitos daquilo que tinha em Deus. Então eu quero dizer hoje para vocês, vamos nos enxergar melhor, vamos tomar decisões que vão mudar a nossa vida. A maior decisão e a primeira que você tem que tomar é você se sentir amado, é você se sentir valorizado por Deus. É tão interessante que a valorização de Deus ela supera todas as valorizações. Porque um político pode te valorizar, mas ele não consegue mudar a tua vida. Um empresário, uma autoridade pode te valorizar, mas ele não tem poder para mudar a tua vida. Mas o nosso Deus, como Ele nos valoriza, e quando nós realmente temos essa identidade ativada, que o Senhor Ele nos valoriza, que de fato o Senhor te valoriza, Ele soprou o fôlego de vida, Ele soprou da boca dele para as suas narinas, né? Para a nossa narina. Imagina que privilégio que nós temos, né? Como filhos de Deus, dele ter soprado algo que estava dentro dele, dentro das nossas narinas, para nós podermos desfrutar. É um privilégio muito forte, muito interessante. E é isso que eu tenho para dizer nessa viração do dia. O Senhor ele continua passeando. O Senhor visitava o jardim do Éden na viração do dia. E hoje eu digo para vocês, o Senhor continua passeando, o Senhor continua agindo, o Senhor continua cuidando. Talvez você hoje não se sente cuidado, não se sente amado, não se sente valorizado por ninguém. Talvez você hoje tenha vivido um sábado triste, um sábado sem alegria, um dia que você está vivendo e está dizendo, mais um sábado, mais um dia. E da mesma forma, mas eu quero te falar uma coisa. A única forma, a única fórmula que existe para que os nossos dias sejam de fato diferentes é nós aceitando essa visita de Deus. Quando nós aceitamos essa visita de Deus, ela faz toda a diferença. Hoje eu quero falar para vocês sobre a visitação de Deus faz toda a diferença. A visitação de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz toda a diferença. Eu não sei como é que tem sido os seus dias. Eu não sei quais são as suas lutas. Mas uma coisa eu sei, quando você tem a visitação de Deus, toda a diferença acontece. Tudo na nossa vida está dependendo de um toque do favor de Deus, de um toque da graça de Deus, de um toque da presença de Deus. E a boa notícia
é que Ele te ama e Ele quer te visitar. A boa notícia é que assim como no Jardim do Éden, Ele era real, Deus ele continua sendo real. Ele continua sendo real e Ele deseja mudar de fato a sua história. Passou mais uma semana e talvez você pense assim, mas eu não venci, eu não conquistei. Foi mais uma semana de lutas, de batalhas, e eu ainda não cheguei nos meus objetivos, eu não realizei os meus sonhos. Mas a palavra de Deus é, Deus ele ainda visita e Ele ainda cuida de você. Essa palavra, de fato, ela é verdadeira. Ele soprou aquilo que estava dentro de si nas nossas narinas. E Ele passeava no Jardim do Éden, cuidando para ver como estava a humanidade, né? Para ver como estava o homem. E dessa mesma forma, a palavra de Deus para nós hoje é: o Senhor continua cuidando. O Senhor continua cuidando da nossa vida. Irmão, mas eu não sou cuidado pela minha família. Eu não sou cuidado pelos meus amigos. Meus amigos só me querem na hora que eu tenho alguma coisa para oferecer, depois eles me abandonam. Mas Deus ele tem esse grande desejo de que você entenda que Ele cuida de você a todo tempo. Ainda que você talvez não esteja nem aí para Ele. Ainda que você talvez nem pare um tempo para falar com Ele. Ele cuida de você porque Ele conhece o seu futuro. Deus cuidava da humanidade, Deus cuidava de Adão, e Deus ele foi visitar Adão e Eva no Jardim do Éden, mesmo sabendo que naquele dia eles iriam pecar. Naquele dia que Deus ele se disponibilizou a visitar Adão e Eva, foi o dia em que eles pecaram, e Deus já sabia. No momento que Deus desceu para visitar Adão e Eva, naquele jardim, Deus já sabia que o pecado tinha entrado na humanidade através de Adão. E Deus, ele mesmo assim, ele cuidou, ele foi até o jardim, porque ele indo até o jardim, ele cuidaria da vida da humanidade, da vida dos homens, porque Deus ele tem um compromisso com a nossa vida. E nessa visita que Deus ele foi até o jardim, ele vendo o pecado deles, mas mesmo assim ele sabia que um dia Jesus morreria para consertar tudo. Então Jesus ele veio, na verdade, como um grande mecânico da humanidade, né? A humanidade estava totalmente desmontada, destruída, e Jesus ele veio como um bom mecânico colocar tudo no seu devido lugar. Deus, ele mesmo sendo Deus, ele veio como homem. Ele desceu e veio como um homem para mostrar para o homem que seria possível ele vencer. E quando a Bíblia faz questão de falar que os animais não têm o fôlego da vida, mas nós temos. Isso fala para nós que nós somos de fato fortes, né? Isso nos fala que de fato nós temos a força, que de fato você tem Deus, que de fato no seu coração flui rio. Assim, eu não sei como é que tá a tua força, eu não sei se você tá desanimado. Eu tava assistindo uma série do Zezé de Camargo e Luciano. Eu tava assistindo uma série do Zezé de Camargo e Luciano e mostrando lá quantas pessoas, atrizes, cantoras que não sofrem de depressão
e síndrome do pânico. Muitas das vezes elas passam por isso porque elas não entendem que elas são amadas, que elas são perdoadas e que existe uma força que Deus deu a elas, que é o fôlego de vida. Deus soprou o fôlego de vida dentro da nossa vida, e esse fôlego de vida, ele é poderoso, ele é verdadeiro. Deus, ele soprou o fôlego de vida dentro da nossa vida para que nós tenhamos força, para que nós possamos vencer, para que quando a tristeza, a depressão, a ansiedade, os demônios, a opressão, o cansaço, a falta de fé, a falta de coragem, quando isso bater na nossa porta, nós pudéssemos dizer: não, aqui não tem lugar para esse tipo de coisa, porque aqui habita o fôlego de Deus, porque Deus me criou, porque Deus, ele me ama, porque eu sou perdoado, eu sou agraciado, eu tenho o favor de Deus na nossa vida. Então que fique essa mensagem nessa tarde, nessa viração do dia. Todos os dias, quando virar o dia, tenha essa certeza no seu coração. Deus, ele me visita. Deus, ele se preocupa comigo. Deus, ele cuida de mim. Ainda que pareça que não, ainda que os homens nos desvalorizem, ainda que as pessoas nos ataquem, até tentem nos destruir, mas tenha a consciência que você é amado e que Deus, ele tem cuidado de você. Muitas das vezes nós sofremos porque nós nos sentimos desvalorizados, mas eu quero te dizer, o amor de Deus, ele supera tudo. O amor de Deus, ele de fato, ele supera tudo, ele nos dá força para vencer, para batalhar. E assim, não importa qual é a situação que você se encontra hoje, não importa como você está hoje, eu quero te dizer, a tristeza, ela é momentânea, mas a felicidade é permanente. Você pode estar sofrendo hoje, mas amanhã, no nascer do sol, Deus está te visitando de novo, e ele está renovando as tuas forças. E as misericórdias do Senhor, todas elas vão se renovar, e vai vir graça sobre a sua vida, e Deus, ele vai mudar a sua história, e você vai vencer, e você vai crescer. Então, que Deus te abençoe, fique com essa certeza absoluta que Deus, assim como a viração do dia que nós estamos agora, ele nos visita, porque ele tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. E o melhor de Deus ainda está por vir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.